o CCT, ele tem um outro objetivo. O CCT, ele tem um objetivo de trazer quais são as operações que estão alcançadas ou não pela tributação. Óbvio que em conjunto com o CST, né? Porque o CST ele é mais específico. Mas, assim, apesar da nota técnica que a gente está citando aqui nesse vídeo, ela ainda não evidenciar qual é o objetivo do CCT, ela não fala muito, vai trazer exatamente o que. A gente só sabe que vai ser para classificar e identificar se vai ter ou não destaque de IBS, CBS e IS, e também para validar a nota fiscal eletrônica. Então, por exemplo, se você utiliza um CCT que é de operação alíquota zero, por exemplo, não vai fazer sentido você ter IBS naquele documento fiscal. Então, ele vai servir para validação, como o CFOP e o próprio CST hoje fazem já, né? Eles já cumprem esse papel, porque tem algumas situações que são bem lógicas do departamento fiscal. Então, por exemplo, vamos falar do nosso sistema atual. Se eu coloco, por exemplo, uma operação de tributada integralmente a título de CMS e utilizo o CST 00, não faz sentido eu não ter base de cálculo para aquela operação. E aí, uma outra coisa que eu sempre falo para vocês, como é que você quer entender uma rejeição de nota fiscal eletrônica ou entender o motivo pelo qual você não está conseguindo transmitir aquilo, se você não sabe o que é, por exemplo, base de cálculo, que é um conceito que eu estou trazendo aqui agora. Sempre é necessário, quem atua no departamento fiscal, entender todo o princípio, né, que costumo dizer que é uma base sobre a qual você vai construir o seu conhecimento. Não faz sentido, a gente está falando aqui agora de C-Class-Trib, de CCT, de CFOP, de CST, se você não entende de fato gerador, se você não entende de base de cálculo, por exemplo, porque eu estou citando justamente esse conceito agora de base de cálculo para fazer uma associação e ficar mais fácil de você entender. Por isso que no SF360 a gente sempre trabalha muito essa questão basilar, porque essa questão basilar ela é indispensável para que você consiga um bom desempenho no departamento fiscal. Então, voltando ao exemplo, se você está diante de uma operação que você está utilizando o CST 00 tributado integralmente, não faz sentido você não ter na tag de base de cálculo daquela nota fiscal eletrônica um valor superior a zero, né? Tem que ser superior a zero. Então, o C-Class-Trib, ele vai fazer essa mesma validação. A nota técnica, ela traz justamente já algumas validações dentro dela em relação a essa codificação nova. Só que ela, né, como eu falei, a norma, a nota técnica, ela não traz ainda objetivos e ela não traz ainda a própria tabela. Mas a gente já começa a fazer algumas conjecturas. Então, por exemplo, no PLP, a gente sabe, né, no PLP 68, que é o que traz o texto da reforma tributária, a gente já sabe ali que temos operações que têm redução de 60%. A gente tem operações que são alíquota zero. Então, a gente começa a imaginar que essa C-Class-Trib, que esse CCT, ele esteja ligado justamente a esse tipo de codificação. Que junto com a CST, com o CST, eu falo tanto e eu mesmo comento erro, que junto com o CST vão definir qual é a tributação daquela operação. E assim, a gente precisa deixar muito claro uma coisa que a nota técnica ela já trouxe, inclusive, que é o seguinte: o CCT, ele só é exclusivamente para ser utilizado no IBS e na CBS e no IS. Então, assim, CCT para ICMS, IPI, PIS e COFINS não vai ter, mas a gente vai ter esses tributos convivendo por um tempo no mesmo sistema tributário, como eu tenho falado para vocês sempre. Não faz sentido dissociar. Então, assim, se você não entende isso, se você não consegue perceber que a gente está falando de um sistema tributário que vai ter aí, além dos tributos que já existem hoje, os novos que vão nascer, e eu vou ter classificações diferentes dentro desse mesmo documento. Então, por exemplo, para IBS, CBS e IS, eu vou ter o CCT. Para ICMS, IPI, PIS e COFINS daquele documento, não tem o CCT. Então, não faz sentido você pensar, qual é o CCT do ICMS? Não faz sentido, porque ele é exclusivamente para os novos tributos que vieram com a emenda constitucional 132, que é justamente a nossa reforma tributária. Então, por isso que eu vou dando para vocês sempre todos os porquês, todos os sentidos, que não faz sentido você decorar. Ah, na nota fiscal eu tenho que colocar o CCT. Aí você vai pensar que pro ICMS também tem. Isso não faz o mínimo sentido. Mas, continuando, ele vem então ali trazer algum tipo de codificação que a gente ainda não sabe exatamente o que é, porque a gente não tem a tabela, mas a gente já consegue fazer algumas conjecturas. Mas por que eu acredito, e agora já até dando a resposta para vocês, eu acredito que a gente não esteja falando de extinção de CFOP. Nem mesmo lá em 2033, quando a gente já tiver com o sistema, com toda a transição finalizada, né, porque o ICMS ele vai até 2032, então em 2033 a gente tem todos os outros tributos, o ICMS, o PIS e COFINS e o IPI parcialmente, essa coisa ficou bem confusa, né, mas ok. O IPI parcialmente, a gente tem esses tributos deixando de existir no sistema tributário nacional,
nacional e coexistindo apenas ali o IPI em relação às operações da Zona Franca de Manaus, na verdade, operações que ocorrem fora da Zona Franca de Manaus, mas referente aos produtos que existem na Zona Franca de Manaus. Então, para isso, o IPI permanece e a gente vai ter ali somente o IBS e a CBS. Então, assim, nesse momento, eu não tenho mais a figura dos tributos anteriores, mas porque eu ainda acredito que a gente esteja falando de manutenção do CFOP nesse momento. Óbvio, né? Repito, tem coisa que a gente não sabe ainda, tudo é conjectura, mas é importante você fazer, é importante você se perguntar, é importante você entender, igual eu falei, né? Você tem que entender que não faz sentido eu falar de C-Class Trip para ICMS e IPI, por exemplo. Mas, a meu ver, também não faz sentido eu falar em extinção de CFOP, uma vez que o CFOP, ele qualifica qual é a operação que você está fazendo. E tentando trazer isso também um pouco para o texto da reforma, a gente tem que lembrar que o fato gerador, e olha eu de novo trazendo um conceito que se você não sabe, dentro da sua base de RAT, você não vai conseguir fazer as associações que você precisa e conseguir avançar dentro da sua carreira. Porque imagina, eu vou falar de fato gerador, e já falei de base de cálculo, e você não entende esses conceitos que eu estou trazendo. Então é importante você sempre aprofundar esses conceitos basilares, indispensáveis para a atuação no setor fiscal. Então imagina que dentro agora do novo texto da reforma tributária, a gente tem conceitos como operação onerosa, né? Qual é o fato gerador do IBS e CBS, que tem ali também fatos geradores similares, né? A gente está falando de irmãos siameses, a gente chama assim, porque esses tributos, apesar de serem tributos diferentes, né? Um, na verdade, é um imposto, o outro é uma contribuição, e novamente estamos nós falando de conceitos de direito tributário que você precisa entender. Apesar deles terem classificações tributárias diferentes em termos de imposto e contribuição, eles têm absolutamente o mesmo fato gerador. E esse fato gerador, ele está ligado a operações onerosas com bens e serviços. Então, assim, como é que eu identifico se uma operação ela é onerosa ou ela não é onerosa? Hoje, vislumbrando o que a gente tem hoje e sem saber também quais são os CCTs que vão nascer, né? O que vai trazer essa codificação, eu entendo que o CFOP vai ser o responsável por identificar se essa operação é onerosa ou é não onerosa. Ou talvez nasça uma tag específica para identificar a operação. Mas, por exemplo, imagina, e eu sempre costumo falar isso também, que às vezes acontecem algumas coisas no setor fiscal, né? Que só quem vive sabe. Às vezes a pessoa fala, é uma coisa muito óbvia, porque ele é desenhado, né? A norma ela é desenhada para as operações que acontecem e elas acontecem assim, do jeito certo, né? E não que a gente faça as coisas erradas, mas não é isso. É que dentro das operações muitas coisas podem acontecer. Então imagina que eu fiz uma venda, por exemplo, e fiz essa venda para o meu cliente, mas chegou lá no meu cliente, ele falou, eu não vou pagar, eu não concordo com esse valor, só que eu não vou emitir nota, não vou devolver isso para você. O que eu faço? Jéssica, você pode emitir nota em nome do seu cliente. Tá, mas e se ele for contribuinte do ICMS? Em regra, eu não posso, né? Então, muitas vezes, já vi algumas pessoas que me trazem perguntas e, Jéssica, eu posso relançar essa nota sem financeiro? Gente, como é que venda uma operação intrinsecamente onerosa, eu vou fazer um registro sem onerosidade? Isso não faz o mínimo sentido, né? E se eu tô fazendo esse registro sem integrar o título no financeiro, é como se eu estivesse fazendo sem onerosidade. Então, não faz sentido eu registrar uma venda sem onerosidade. Então, num primeiro momento, e sem saber se a gente vai ter tag específica, o que vai vir mesmo dentro do CCT, talvez o CFOP ele seja o responsável por identificar a operação, continuar identificando a operação, porque é o que ele faz hoje. Ele não identifica tributação. Óbvio que algumas coisas são mais claras, né? Então, por exemplo, se eu falo de uma operação, eu sempre trago esse exemplo, né, de remessa para conserto dentro do Estado, em regra eu tô falando de uma operação não tributada, mas assim, não necessariamente o CFOP diz qual é a tributação. Ele sugere, né? O CFOP ele traz indícios de que uma operação é ou não é tributada, mas ele define a operação, ele não define a tributação. E o CCT, em conjunto com o CST, eles vêm para trazer o agrupamento de IBS e CBS no que se refere aos elementos que compõem o tributo, o destaque do tributo, a existência do tributo. Então, por isso, na minha opinião, não faz sentido a gente falar em fim de CFOP com o nascimento do CCT. Acontece que todo esse raciocínio, toda essa construção, ela só é possível quando você entende a lógica por trás de todas as codificações e todos os conceitos basilares que você precisa ter
para ter justamente um bom desempenho no setor fiscal. Porque se você fica decorando, né, e eu sei que eu já falei, mas eu gosto muito de deixar isso claro, porque eu vejo muitas pessoas atuando e decorando no setor fiscal. Você jamais seria capaz de construir um raciocínio como esse, e que talvez nem esteja certo, talvez o CFOP mesmo, vai que lá no futuro você assiste esse vídeo e fala, Jéssica errou, o CFOP não existe mais. Talvez não exista, porque eu não sei hoje quais são as tags novas que vão nascer, eu não sei também qual vai ser efetivamente a codificação do C-Class-Trib, tudo isso aqui é baseado com o que a gente tem até hoje. Mas essas conjecturas, repito, elas são essenciais para ajudar você a começar a ter visão crítica. E agora já estou falando de RIC, não estou nem falando de RAT mais, porque agora estou falando das habilidades interpessoais e que tem a ver com o seu aspecto comportamental, não tem mais a ver com o seu aspecto técnico. Mas observa como elas estão ligadas. É impossível você desenvolver um pensamento crítico, uma construção de raciocínio, de trazer suas opiniões e sua construção dentro do setor que você atua, que vai ter suas especificidades, que vai ter todos os seus detalhes em relação à reforma tributária, que você precisa pensar se você não tiver com suas RATs, né, que são suas habilidades de aspecto técnico, ali bem desenvolvidas e bem fundamentadas. Não faz sentido a RIC sem a RAT e nem a RAT sem a RIC, porque elas se completam. Então todo esse raciocínio ele só foi possível de ser feito, e repito, pode até estar errado lá no futuro, mas é com base no que a gente tem hoje. Mas ele só foi possível de ser construído justamente por conta do desenvolvimento dessas duas habilidades em conjunto. Mas se você está nesse canal e está acompanhando esse vídeo, eu tenho certeza que você está buscando aprimorar cada vez mais tanto suas RATs quanto suas RICs. Então acompanha sempre esse conteúdo que a gente vai trazendo aqui para vocês, porque eu tenho certeza que ele vai colaborar aí para o seu crescimento profissional, para você alavancar e voar dentro do departamento fiscal.